dia a todos. É com muito prazer e satisfação que estamos aqui nesse encontro, nesse sábado de manhã. E me desculpem a emoção. Hoje me dei conta que seria hoje talvez a última apresentação da Comissão de Biblioteca em nome do Núcleo de Psicanálise de Marília Região. E com um tema tão lindo, tão importante para o nosso momento de hoje, que é o caráter transformador do objeto estético. Então, me emociona muito com o tema que a Comissão de Biblioteca, talvez encerre, porque o outro convidado ele está vendo uma data, se é possível, mas encerrar com esse tema vai ser muito simbólico para a Comissão de Biblioteca. Quero passar, então, a palavra a Cibele, como presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília Região. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas à Vera. Nós estamos, assim, muito satisfeitos de ter essa reunião hoje, por você, pelo tema proposto e pelo clima que se forma aqui entre nós. A gente fica à vontade de poder conversar, de poder colocar a o encantamento, as dúvidas, enfim, o que a gente achar necessário e poder falar nesse clima aqui amistoso. Eu vou usar um termo que contém no seu trabalho, do caráter transformador, que talvez, a Ângela estava dizendo, a gente encerra um ciclo, mas não que acabe, nós estamos transformando para outro, e talvez com até uma amplidão maior. Então o clima continua sendo assim de satisfação pelo progresso todo alcançado, né? E eu queria principalmente, Vera, falar para você que eu gostei muito do seu trabalho, assim, imensamente, a maneira tão direta que você coloca e a proposta que é feita aqui para nós, né? Você compartilhar uma experiência pessoal, eu acho isso sempre tão generoso, sabe? Você poder falar de toda a sua emoção diante da beleza de uma obra e nos convidar para conversar. Então, nós vamos ter muita coisa mesmo para falar, mas por hora, no momento, o que eu quero dizer é isso. Seja muito bem-vinda e bem-vinda a todos também. Muito obrigada. Obrigada, Cibele. Então, eu vou dizer o que... Bom, a Vera vai falar aí 20 minutos, 25, meia hora, e depois nós vamos abrir para a gente poder conversar e compartilhar, Bom, nossas experiências. Vera Montanha, vocacionada psicanalista, em cuja trajetória revela assiduidade, competência e atualização nessa seara profissional. Também prova sua dedicação às atividades artísticas, com trabalhos com a pintura, quadro que revela sua vida como um todo, e agora nos privilegia com sua sensibilidade estruturada com o tema, o caráter transformador do objeto estético. A Vera é membro efetivo e docente do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de São Paulo. Estudou em Tavistock Clinic em Londres, Inglaterra, onde fez o curso de observação de bebês com a Martha Harris, psicoterapeuta infantil da Epsom, na Inglaterra. Trabalhou no Instituto da Criança, Hospital das Clínicas da Medicina da USP. Exerce atividade clínica há 40 anos. Atuou como membro da diretoria científica, membro da comissão de qualificação de membro efetivo e da divisão de documentação de pesquisa da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Foi membro
do Comitê de Cultura da IPA por 2 gestões. Participou da equipe editorial da revista ID. Estudos de pintura com o artista plástico Sérgio Fegman e de gravura com o professor e gravador Evandro Carlos Jardim. Estudos filosóficos de estética com o professor Leon Kosovitz. Estudo de literatura com o professor Davi Arribucci e Maria Augusta Fonseca, junto com Bárbara Eliodoro. Publicou vários artigos. Então, vamos aproveitar, né, dessa pessoa que está aqui com a gente, tão sensível, tão próxima, que estávamos há pouco lembrando, né, da nossa amizade antiga com a Vera, né, dos anos de 90, né, os anos 90, e muitos de nós aqui presentes, bem antes, né? Vera, a palavra é sua. Bom, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui nessa manhã tão quente de verão, ensolarada, né? Começo de primavera. Mas quero agradecer particularmente a Cibele, ao Núcleo de Psicanálise de Marília e até assim parabenizando por essa passagem, né, para Núcleo, um momento tão importante, tão significativo numa trajetória de vocês aí de longa data, né? Então, o meu conhecimento aí de vocês e desse trabalho intenso que vocês fazem é muito inspirador, eu acho, e a dedicação fala tudo, né? Essas transformações que vocês vêm fazendo ao longo de tantos anos e de tanta dedicação. Agradeço a Ângela também, a todos aqui presentes pela paciência, a Ângela particularmente, Sidney, enfim. E eu estava comentando antes da gente, como estava num grupo menor, da minha alegria, da minha satisfação, né? Primeiro porque Marília é uma cidade querida que tem relações muito antigas de amizade com várias de vocês, né? Cibele e tantas pessoas aqui presentes, e particularmente a Alfreda Regina Colucci, que é uma amizade assim de família quase, né? Assim, a gente se sente tão próximo de tantos anos de convívio, né? Que é uma enorme satisfação, uma enorme alegria. Por outro lado, eu acho que Marília também participou da minha vida, da minha formação, né? Nos anos 90, estive aí algumas vezes a convite do Colucci, da Regina, fiz exposição aí com meus trabalhos, discuti textos da clínica, enfim, é um laço muito antigo. Mais antigo ainda é a minha raiz interiorana, né? Eu sou de Jaboticabal, passei a minha infância, agradeço até porque foi uma infância muito rica, muito viva, e eu acho que essas raízes estéticas vêm de muito longe, né? Para a gente não ir mais para trás ainda. Mas é uma enorme satisfação mesmo estar hoje aqui com vocês e espero que seja uma manhã boa de conversa, de troca. Por favor, quando precisar, me interrompam, falem, para a gente tornar a conversa viva, né? Eu também agradeço, né, ao núcleo, porque o convite veio pelo núcleo de psicanálise, mas pela comissão de biblioteca, né, que eu acho que tem um papel bastante ativo e efetivo no sentido de convocar essa troca, né, entre pares, entre pessoas de Marília e da região que podem participar e ter uma troca realmente verdadeira com aquilo que a gente gosta, que é a psicanálise, né? Que é aquilo que a gente exerce. Enfim, eu compartilhei esse trabalho com vocês, o caráter transformador do objeto estético,
porque é um trabalho que vem se desdobrando há bastante tempo. Essa experiência que eu tive frente ao autorretrato de Rembrandt, que eu descrevo nele, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas eu descrevo essa experiência muito impactante para mim. Ela ocorreu há muitos anos atrás. Eu diria assim que há uns 15 ou mais anos atrás. Eu tive essa experiência que foi bastante impactante e na época eu anotei eu fiz algumas anotações daquilo que foi evocando para mim no momento ou logo após. E de lá para cá é como se fosse assim uma experiência que vai se desdobrando, porque a reflexão e a transformação da gente vai ampliando, né? Fruto da vida, fruto dos estudos, e então a gente vai aos poucos, no meu caso, encontrando palavras para dizer aquilo que é indizível, né? Porque a gente, frente a uma obra de arte, a gente fica sem chão. A gente nem sabe o que dizer, porque o impacto é sempre muito forte, de qualquer experiência estética, seja com a obra de arte, com a grande obra de arte, no caso, ou com qualquer experiência estética, ela nos desmonta o discurso, ela nos deixa sem palavras e a gente se vê diante da experiência daquilo que eu gosto muito, que a Susan Langer, apoiada em todos os estudos de Cassirer, da fenomenologia, chama a vida dos sentimentos. Não é o sentimento em si, mas a vida dos sentimentos, que implica num existir, num sentir que é existir. E isso faz muito sentido para mim, porque às vezes é difícil da gente ir discriminando o que é a vida dos sentidos. E na medida em que eu fui me dando conta dessas coisas, é quase que ressignificou também todo o estudo da teoria do Bion para mim, não é? Porque o Bion fala em experiência emocional. A gente usa muito, com muita frequência, a experiência emocional, análise da experiência emocional. Mas o que é isso? O que é a experiência emocional? Né? No encontro analítico, aqui trazendo para mais perto da nossa prática. É a vida do sentir e das transformações que vão ocorrendo ao longo dos conflitos, das emoções que vão sendo amalgamadas ou magnetizadas ou imantadas para dentro do campo transferencial. Quer dizer, o que ocorre no processo analítico é quase que uma imantação, uma magnetização de emoções, de vivências que vão se transformando num processo através da relação transferencial. Mas vamos ao texto propriamente dito e aí a gente vai desdobrando essas questões. Então, eu vou tratar aqui da experiência estética, do impacto estético, da vida dos sentimentos nessa vertente, do papel da observação e da atenção. Quer dizer, como isso, a atenção e a capacidade de observação, ela vem ou ela é fruto da paciência, né? Do amor, na expressão do Guimarães Rosa, do amor meditado, que toma tempo, que exige tempo, que é lento. É um processo que você não é um processo de um mês, uma vez por semana. É um processo lento que você vai ter que ir desenvolvendo, transformando, para que ele seja efetivo, válido e profundo, né? Então vamos lá, vamos ao nosso tema, né?
de todas as formas da vida cultural do homem, em toda a sua riqueza e variedade, implica em formas simbólicas. As formas simbólicas é o que caracteriza o homem. É o único, o ser humano é o único capaz de simbolizar. Os outros animais na cadeia usam a língua dos sinais, de emoções que são sinalizadoras, de medo, de fuga, de aproximação, de espreita, mas não formam uma capacidade simbólica como o ser humano, né? Então, a linguagem, o mito, a arte, a religião são formas de expressão criadas pelo homem para poder enfrentar a carga de adversidades do mundo. Não apenas para se adaptar, porque os animais se adaptam, a gente também, como ser humano, pode se adaptar e deve se adaptar ao mundo, mas, mais especificamente, gerar uma vida significante. Quer dizer, a capacidade simbólica vai possibilitar que a gente tenha uma vida criativa, que possa dar um sentido maior para a vida, né? Tornar ela significativa. Então, essa é uma busca contínua para melhores condições de vida, para sonhar um mundo melhor e também transcender. Minha experiência pessoal é fundada na prática constante do desenho, da pintura, como formas de expressão, e posteriormente a prática da psicanálise, que me permitem ir desenvolvendo, ampliando, aprofundando e integrando conhecimentos ao longo da minha vida. Estudo em ambos os campos propiciaram descobertas de muitos autores que se debruçaram nos estudos das formas simbólicas como modo de expressão da vida emocional, abrangendo ainda aquelas experiências expressivas, primordiais, que nascem com a gente desde o momento, para falar pós-nascimento, né? Vamos falar também da vida intrauterina, que é tão fundamental, né? Mas, assim, a gente é impactado pelo mundo de cara, né? E que o Meltzer vai trazer isso como um impacto da beleza, né? Do mundo. Mas isso depois a gente pode conversar mais um pouco. Bom, então, esses eventos da vida emocional primordial vão abrangendo experiências que vão se desenvolvendo ao longo da vida, num suceder inicialmente aleatório, porque você não tem ainda a capacidade de representação, né? O recém-nascido. Então, ela é fugaz, ela é dispersa, ela é aleatória, para aos poucos, o desenvolvimento emocional, psíquico, formação do psiquismo e configurando novos modos de apreensão do mundo, né? Através deles, então, fui podendo, desses estudos, encontrar palavras para expressar aquilo que era intuído, vivido, mas indizível para mim. Então, eu vou me pautar em alguns deles, como os estudos de fenomenologia, só para dar um pouco o meu chão, né? Em Cassirer, Susan Lange e a Henri Maldinet, que se aprofundaram nas diferentes modalidades da percepção, imaginação, da vida dos sentimentos, para elucidar uma miríade de formas infinitas, de infinitas possibilidades de expressão da vida emocional. Autores como Bion, Meltzer, aqui para sintetizar, porque todos, Winnicott, Bolas, Ogden, todos eles Marion Milner, traz uma contribuição tão significativa que eu não vou ficar detalhando o tempo inteiro, né? Mas isso para citar alguns. E também aqui o meu
a minha citação especial ao Isaías Melson, da Nossa Sociedade de São Paulo, que ampliaram para mim outras possibilidades de compreensão da prática da psicanálise, do modo, do método e do encontro analítico, na sua dimensão estética. Quer dizer, a dimensão estética que eles trouxeram através da sua prática, da sua reflexão teórica, não é? Estudos que eu acho que para mim foram muito importantes. Em Psicanálise em Nova Chave, Isaías deu uma contribuição bastante significativa. Quem tiver a oportunidade de ler e estudar, eu acho bastante interessante. E também vou citar aqui o desenvolvimento estético da Meg Harris Williams, onde ela discute e amplia o espírito poético da psicanálise, quer dizer, já trazendo uma abordagem mais contemporânea, se a gente pudesse dizer assim, né? E esses estudos, então, propiciaram uma expansão mais aprofundada da psicanálise, aberta aos modos artísticos do conhecimento, valorizando a dimensão estética do método e do processo analítico. Aquilo que eu estava dizendo anteriormente, quer dizer, ao estabelecer a transferência, o campo transferencial, essa conversa vai sendo magnetizada por uma pleiade de emoções de naturezas diversas e que vai ser a capacidade que a dupla vai ter de continência dessas turbulências advindas, dos conflitos dessas emoções, quer dizer, a forma de conduzir essa musicalidade, eu poderia dizer assim, que vem através desses conflitos e dessas emoções. Quer dizer, a sabedoria da dupla, ela vai ser constituída a partir dessa capacidade de suportar essas turbulências e achar saídas criativas, né? Inéditas, para que, usando aqui a expressão do Meltzer, para que o encontro analítico se torne a conversa mais interessante do mundo. Essa forma de apreensão proporciona ao analista um novo vértice para observar as formas de comunicação da vida emocional e ir acompanhando o processo analítico, distinguindo na vida simbólica da consciência experiências e funções expressivas, né? Com isso em vista, vou me deter exemplarmente em 3 modos particulares de observação e apreensão do mundo e de si mesmo, capaz de favorecer a linguagem da emoção poética. Neles vou enfatizar o papel da atenção e da observação, o diálogo de múltiplas vivências, de múltiplas vozes, abrindo um campo polifônico complexo. Diálogo gerador de vários fios e conexões que tecem uma rede simbólica. A tela emaranhada da experiência humana, como bem notou Ernest Cassirer. Ele diz isso num dos livros dele, né? O primeiro são palavras de Federico Fellini, extraídas de uma entrevista com Giovanni Grazzini. Diz Fellini: ao automóvel devo a descoberta de um lácio fabuloso, as cidadezinhas coladas aos píncaros das colinas, o campo, os terreiros assolados pelas lembranças da malária, o fabuloso Macarese, que parecia o Japão medieval dos filmes de Kurosawa, e tantas outras coisas. Mas, sobretudo, as minhas vagabundagens de automóvel, na cidade, no campo e no mar, a aparição das primeiras imagens dos meus filmes,
as ideias, os personagens e até mesmo os diálogos, porque às vezes eu parava aonde estava e tomava nota. Aquela maneira de flutuar, de andar sem destino com as coisas, as cores, os hotéis. Fecha aspas. No exemplo descrito por Fellini, o movimento do automóvel desperta, abre aspas, aquela maneira de flutuar, de andar sem destino com as coisas. Fecha aspas. Os rostos que desfilavam silenciosamente ao longe, para além das janelas do automóvel, tiveram sempre o poder de me encantar, diz Fellini, de colocar, olha que lindo que ele fala, né? De me colocar num ponto indefinível de mim mesmo. Precisa ser poeta, né? Senão, indefinível de mim mesmo, onde imagens, sensações e pressentimentos nascem espontaneamente. Fecha aspas. Quer dizer, essa vida dos sentimentos, né? Fellini, que também era cartunista, usava cadernos de notas para registrar seus sonhos, desenhos, apontamentos, impressões, lembranças, rastros de uma ampla rede associativa. Dizia ele que um filme pode emergir muitas vezes de um estado emocional sutil, como uma nebulosa vaga e indefinida. É o momento, segundo o cineasta italiano, em que o filme possui tudo e ainda não é nada. É uma visão, um sentimento. Fecha aspas. O problema, segundo ele, abre aspas, é enfrentar essa nebulosa que traz uma imagem profundamente carregada de algo que não se sabe o que é, mas que é diferente de qualquer outra coisa e fixa-se mais do que as outras. Fecha aspas. Ora, se fosse um analista dizendo isso de uma sessão de um paciente, não poderia dizer melhor, né? Quantos de nós não sente isso durante o trabalho com nossos pacientes, que a gente não sabe o que está acontecendo, é tomado por alguma inquietude. Agora, valorizar isso é que é importante, né? Esses sinais. Essa experiência sintetizada por Fellini encontra ressonância, então, no encontro analítico. Exemplifica o que eu gosto de chamar de caminhos da errância. Esse estado de sonho, de devaneio evocado entre o sonhador e seu objeto estético, deixando a mente vagar sem rumo fixo, mas em profundo contato com aquilo que observa e consigo mesmo. Essa experiência de estranhamento incompreensível é ativadora de um estado mental criativo. Aliado ao modo intuitivo dos fenômenos, esse estado significa colocar-se à disposição de algo. Você tem que ter essa entrega, esse ato generoso de amor, de se entregar ao outro, sair de si e de entrega, numa atitude de acolhimento e, ao mesmo tempo, de expor-se. Porque assim fazendo, a gente se expõe, a gente não vai com um saber, a gente tem que ir aberto para a experiência, seja lá qual for. No caso do analista com seu paciente, por exemplo, ambos podem estar movidos por um desassossego, pequenos sinais intuitivos, mas muitas vezes que desconsideramos, seja um estranhamento, um sentimento não definido. Porém, se sustentamos isso, se valorizamos, eles podem tornar-se fecundos, nutrir um comentário, uma interpretação, ou dar visibilidade a uma experiência emocional transformadora. Esse é o primeiro exemplo. O segundo é um exemplo, é uma passagem da literatura. Abre aspas, na nossa literatura. Aí, mês de maio, falei com a estrela d'alva. O orvalho piripingando baciadas.
e os grilos no xirilim. De repente, de certa distância, enchia espaço aquela massa forte. Antes de poder ver, eu já pressentia um estado de cavalos, os cavaleiros. Nenhum não tinha desapeado, e deviam de ser perto de uns 100. Respirei. A gente sorvia o bafejo, o cheiro das crinas, os rabos sacudidos, o pelo deles, o suor velho semeado das poeiras do sertão. Adonde o movimento esbarrado que se sussurra de uma tropa assim, feito de uma porção de barulhinhos pequenos, que nem o de um grande rio, o do aflor. A bem dizer, aquela gente estava toda calada, mas uma cela range de seu, tinha um arreás, estribo e estribeira, ou um cós-cós, quando o animal lambe o freio e mastiga. Couro raspa em couro, os cavalos dão de orelha, ou batem com o pé. Daqui e dali um sopro, um meio arquejo, e um cavaleiro ou outro tocava manso sua montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos. Mas os cavalos mantidos, montados, é diferente. Grandeudo, e aos poucos divulgava os vultos muitos, feito árvores crescidas lado a lado, e os chapéus rebuçados, as pontas dos rifles subindo nas costas, porque eles não falavam e restavam esperando assim. A gente tinha medo. Ali deviam de estar alguns dos homens mais terríveis, sertanejos, em cima dos cavalos teudos, parados, contrapassantes. Soubesse, sonhava eu? Fecha aspas. Bom, não preciso nem falar o autor, né? Mundo desfeito e refeito, na linguagem do poeta-escritor, para reforçar um tipo de comunhão. Vou pôr essa palavra porque eu acho que ela é muito feliz. É um tipo de comunhão e não de fusão. Você não está fundido com o objeto. Você tem a separação, mas você comunga com aquela experiência, né? Então, é essa comunhão entre o mundo e o observador, feito de uma porção de barulhinhos, do piripingando, do xirilim, do bafejo, do suor, da crina, enfim, de tudo isso que ele fala, que criam uma atmosfera de silêncio, mas um silêncio eloquente, que diz muito para a gente do que está se passando, né? Uma atmosfera calada, de medo, de apreensão, um estado de alerta que funda algo novo na paisagem, algo inesperado para a personagem que o narrador ressalta, mas que a gente sabe do que ele está falando. Aqui eu tomo uma expressão que eu pus na epígrafe desse trabalho. Aliás, duas. Uma delas é do Fernando Pessoa, que eu tirei de um verso de um poema dele de 1924, que diz: o que em mim sente está pensando. Eu acho que sintetiza magnificamente essa ideia. E a outra é tirada do Bion, Memória do Futuro, onde ele diz, vou falar em inglês que é mais bonito, soa bonito. I know pregnant silences. I don't have to believe
in them. Quer dizer, a gente sabe, a gente intui o que é isso, o que é esse silêncio que o Guimarães Rosa fala aqui. Você não precisa provar nada, está lá. Compreende-se, então, como a experiência emocional captura aspectos fragmentados, dispersos, barulhinhos pequenos, podem gerar uma atmosfera emocional, assumir uma qualidade estética, onírica, pautada na multiplicidade de apreensões do mundo, na simultaneidade de ações, na mobilidade de ideias, ausência de hierarquia, porque quando você capta isso, não tem um é mais, outro é menos, é tudo na mesma, é um sonho, né? Não tem hierarquia. O tempo também não existe, né, nesse sentido. E que estabelece um intenso cadeia de nexos, evoca muita coisa para quem vive e para quem está ali mergulhado naquela situação. O terceiro exemplo, aí eu peço a ajuda do Sidney, né? Que é o autorretrato do Rembrandt, um autorretrato de 1660, que se encontra numa das salas do Rembrandt do Metropolitan de Nova York. Vale a pena. Foi lá onde eu sentei, depois de uma caminhada de muitas horas pelo museu, mas assim, um caminhar que não está, assim, fui vagando, né? Buscando coisas que eu queria ver, outras que foram surgindo, mas o Rembrandt, eu fui lá deliberadamente. Me sentei e olhei para essa figura diante de mim. O impacto foi muito fundo, eu descrevi nesse trabalho, né? Eu vou só sintetizar aqui, né? Então, nesse autorretrato do Rembrandt, o acontecimento vivido por mim foi trazendo muitas evocações e ressonâncias ao longo de muitos anos. Teve um impacto primeiro, difícil de pôr em palavras, e depois ele foi se desdobrando. Se minha consciência, naquele momento, permitia vislumbrar que eu estava ciente de que eu estava diante de uma pintura complexa, pude compreender que não se tratava de um simples estado de consciência. Penso que havia, indiscutivelmente, nela a síntese de algo que me transportava para além dela mesma. Ou seja, me punha também em contato com a pintura, comigo, com o pintor, com aquilo que eu conhecia do pintor, o que eu desconhecia, enfim. O tronco ereto do autorretrato do artista, cujo olhar profundamente humano, ele está com 64 anos de idade nessa época. Então, é um autorretrato da fase, vamos dizer, final, mas é a fase onde ele vai dar um salto transformador na pintura. A pintura dele, nesse momento, se transforma. Ele vai além do tempo dele, né? Aí eu acho que eu descrevi aí no trabalho, né? Então, cujo olhar profundamente humano e indagativo, aliado a uma expressão ligeiramente desafiadora dos lábios, parecia me envolver num tipo de atmosfera íntima. Eu via que ele estava ali olhando para quem pudesse olhá-lo. Ele estava trazendo alguma coisa aí nesse autorretrato, não é? Então, ele parecia me envolver num tipo de atmosfera muito íntima e profundamente meditativa. Nessa contemplação, aos poucos, foram surgindo pensamentos fugidios sobre o sentido da vida, o envelhecimento, a finitude, a destrutividade, a percepção aguda e contraditória de um instante único, porém transitório.
Eu sabia que eu estava diante de uma coisa fugaz. Eu tive essa consciência, essa apreensão. Além disso, o conjunto da pintura tocava a sensibilidade, não a sensação. Não era a sensação da cor. É importante a gente diferenciar. É a sensibilidade. É diferente de qualidade. É o conjunto que a cor, a pincelada, é capaz de trazer como atmosfera. Então, ele é uma complexidade, não é porque ele usou marrom ou isso ou aquilo, né? É tudo junto, né? Você não consegue separar cartesianamente, né, as sensações. É outra coisa. Então, não são as sensações, mas o que é ativado é um sentir, ou seja, um sentir que é um existir, que dá um sentido de existência para o momento. É assim que no pensamento de Maldiné, o sentir é revelador da própria dimensão do existir num sentido não trivial. Ele sai da questão do trivial, do cotidiano, e te lança para uma coisa completamente diferente. Existir num sentido não trivial implica numa atitude de abrir-se para o mundo, para fora de si, provocado por forças indizíveis que se expressam nas formas estéticas. Esse é o poder, vamos dizer, da grande obra, né? Vamos dizer. A gente tem isso diante da grande obra, mas diante de coisas do cotidiano que de repente se tornam extraordinárias pelo sentido que elas ganham naquele momento. Por como a gente é capaz de aprender o mundo em certos momentos do dia a dia. Feliz da gente quando pode deixar. Ou tem um amigo, né, um artista, que é o Sérgio Fingerman, e ele diz assim, a gente precisa de algo extraordinário, porque a vida já é tão ordinária, que a gente precisa desses momentos para transformar e dar um sentido maior para o viver. Senão ela fica, às vezes, muito... ou é sentida como muito banalizada, né? É tão fácil a gente ver isso, né? Não precisa nem exemplificar. Nesse sentido, impactos imediatos frente ao objeto estético nos abrem uma experiência da verdade do sentir. Quer dizer, o belo como expressão da verdade, não da boniteza, né? Mas da verdade que ele abarca, que ele transmite. Não é uma contemplação passiva também, é importante dizer isso, mas de modo contraditório, nossas certezas se abalam, as nossas fragilidades ficam expostas. Nos surpreendemos ao sermos tocados por uma força impetuosa, irradiando beleza e dor. Porque eu também senti a dor do pintor nessa fase, que eu já conhecia, assim, né? Muitos, sempre gostei do Rembrandt, né? Sentimentos melancólicos em mim, ao mesmo tempo aguçando a minha curiosidade. Momento em que nos sentimos profundamente desarmados e no dizer poético de Adorno, as lágrimas caem dos olhos sem antes consultar a alma. Choramos sem saber o porquê. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu me vi, eu estava às lágrimas, mas não é assim, ai, que emoção, que beleza. Não, de repente começou a brotar lágrimas dentro de mim. Então, é uma coisa
uma experiência muito singular, muito diferente, que não é pura emoção. É um conjunto que vem junto. Tá chato assim? Querem interromper um pouco? Querem... Não sei quanto tempo ainda temos. Oi, Vera. Oi. Nós temos ainda, para sua fala, 10 minutos, Tá ótimo. tá bom? Tá bom. Isso. Aí fica meia hora para conversa, Tá né? bom, eu Pode vou ser? tentar abreviar, né, Não, não. essa Se precisar, aproximação que eu vou fazer aqui com a questão da análise, que eu acho que é importante, não é? é muito Trazer. importante isso. Ótimo. Então, vamos lá. Se tiver cansativo, a gente para, conversa um pouco e aí vai acontecendo a conversa também, Tá tá? ótimo. Bom, assim aquela pintura, além de me tocar e me surpreender, ativou uma síntese eloquente de todos os autorretratos que eu conhecia do artista. Rembrandt fez mais de 100 autorretratos, desde a juventude dele, desde mocinho, né, até o fim da vida. E no olhar enigmático, que nasce do sombreado da pintura, pude intuir uma outra gama de sentimentos contraditórios, condensados na qualidade daquela representação pictórica. Os infortúnios e as perdas sofridas por Rembrandt. Ele perdeu tudo, gente. Ele vendeu a coleção dele inteirinha, de arte que ele tinha, tudo. Ele era um grande colecionador. Ficou assim, vou dizer que quase que na miséria, né? Da riqueza de um lado e de outro lado, o momento mais rico da produção dele artística. É considerado por todos os expertises e estudiosos de Rembrandt, sou eu que falo. Ele transformou a arte. Mas ele tinha, você vê que nesse autorretrato é uma coisa tão forte que ele tem uma autoridade, uma ciência de quem ele era. Eu estou afundado, mas eu sei a riqueza que eu carrego e como eu domino com maestria esse ofício. Isso é impressionante. Você sente nos autorretratos dele dessa época que ele tem uma maestria, é uma dignidade que é assim impressionante. Vale a pena conferir. Então, no olhar enigmático que eu estava falando, né, você vê os infortúnios, as perdas sofridas pelo artista, seu amor profundo pela arte, porque isso só pode vir de um apaixonado, né, pelo que faz. Sua solidão, ele tinha perdido mulher, filhos, enfim, uma vida, sofrimento ali não faltou. Sua solidão, sua dignidade, sua força interior, suas buscas e sua maestria. Nos seus autorretratos, ele foi capaz de observar suas próprias feições de forma intensa para obter desse laborioso trabalho uma compreensão cada vez mais penetrante do rosto humano. Isso é impressionante, ele muda essa condição de observação do ser humano, o ser humano na sua alma, na sua dor, é nisso que ele vai transformar. Não é aquele retrato sério, ele vai lá pegar o fundo da alma e a essência do ser humano, né? Não é para qualquer um, né? Então, o que resulta disso não é simplesmente um retrato verossímil de um rosto, ou um estudo das paixões, a pessoa que faz a boca escancarada para mostrar pavor, ou os olhos esbugalhados para dizer que ele está temendo alguma coisa. Esse é o estudo que a gente chama das paixões, que eu acho que é o Lebrun que fez esse estudo das paixões, né? Através de uma forma quase caricata. Ele não, ele vai buscar a alma humana, né? E isso a gente pode dizer
que é um acontecimento, né? Quer dizer, ele vai trazer para dentro da experiência tudo aquilo que significa ser humano e existir, né? Então, bom, eu vou abreviar um pouco, né? Dizendo que essa vivência é o que traduz aquilo que o Maldinet, como eu falei, o Henri Maldinet, fala que é um acontecimento. Ele define como acontecimento algo que não existia antes para a pessoa, mas aparece, se destaca misteriosamente, né? Então, para esse filósofo, ele acha que é esse acontecimento é que se torna transformador. Ele só pode ser um acontecimento se ele fomentar uma experiência transformadora no sujeito. Você entra de um jeito, você sai de outro. Não tem jeito. Na sessão, algumas sessões muito significativas de paciência, a gente tem essa experiência, a gente se transformou, alguma coisa aconteceu, o paciente sente que ele também, alguma coisa ali aconteceu, às vezes até é difícil da gente definir, não é? Bom, enfim, penso que isso é possível graças a gente tocar esse fundo assim bem primordial do sentir, né? Pela capacidade de observação. A gente pode falar contemplação do objeto estético, mas não é aquela contemplação, ó, que lindo. É uma entrega, né? Como eu disse antes. Nesse sentido, requer do observador uma atitude de disponibilidade, como eu disse, um tempo de latência e de reciprocidade para ocorrer. Para que seja possível aquilo que o Meltzer fala de uma forma muito feliz, capturar os pássaros selvagens do sentido. Abre outros sentidos para a experiência. Então, uma ocasião eu li aqueles livros do Shu Han, que eu gosto muito, e um deles que chama, eu acho que A Linguagem do Outro, e ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele fala sobre uma ética da atenção. Eu nunca tinha ouvido alguém falar, por desconhecimento meu, certamente outros já falaram de outras formas, né? Mas que a atenção, esse tipo de atenção onde você está disponível para o outro, de entrega, ela implica numa ética, né? E nesse sentido que a estética e a ética têm a mesma raiz. A estética implica numa ética. Então, bom, enfim, então esses acontecimentos, eles fomentam de uma forma mais alargada a linguagem da emoção poética. É um estado não deliberado, é oblíquo, ele é furtivo, ele vem pelas bordas, ele vem por onde você menos espera, né? E eu acho que eles traduzem também ou explicitam para a gente aquilo que o Bolas muito feliz, de uma forma muito feliz fala, que é o idioma do self, né? Traduz o idioma do self de cada um de nós. Bom, isso também aproxima com a psicanálise na dimensão poética, se a gente for pensar na dimensão estética da psicanálise, que vai ser muito bem desenvolvida nesses livros da Maggie Williams, né? A Apreensão do Belo, do Meltzer, da Williams, e onde ele vai explicar bem, de uma forma bem detalhada, as questões ligadas no conceitual do Meltzer de conflito estético, tá? Está na raiz do conflito estético para ele. Deixa eu ver o que mais aqui. Também para você sustentar essa coisa imaterial e inefável,
e que é muito turbulenta num primeiro momento, é necessário que você tenha capacidade, quer dizer, que o método da psicanálise, ou a gente também carregando isso dentro da gente, capacidade de holding, de conter a experiência, para que ela se sedimente um pouco e traga possibilidades de elaboração e de saídas, né? Então, isso é muito importante, sustentar esse não saber que é evocado, como diz a Maggie Williams, entre o sonhador e o objeto estético, porque você não tem certeza. Então, o que você vai? Você tem que sustentar aquela turbulência toda, né? E aí eu, para finalizar aqui, digo que isso aí tem a ver com o amor meditado, né? É um amor que lento, de entrega, que o Guimarães Rosa fala no Desenredo, né? E também que eu acho que tem a ver com o nosso cotidiano, porque a gente sabe que no encontro analítico a gente não está preocupado com o registro dos fatos discursivos narrados, né? A gente tem que procurar outras formas de apreensão. A musicalidade, aquele silêncio do xirilim, dos grilos, da sessão, né? Quer dizer, o não dito, né? O assim chamado não dito, né? Para além do discurso, para ir capturando alguma coisa que abra uma nova dimensão para aquilo que o paciente nos desperta, né? Se isso não ocorre, se não ocorre essa capacidade da gente estar ali transformando simbolicamente aquilo que a gente vai observando, pode, de uma forma muitas vezes precipitada, né? Diante dessas turbulências de descargas de amor, de ódio, de tantas emoções, a gente partir por um não processamento dessas turbulências e transformar numa aquilo que a gente chama de linguagem de signos, né? Não linguagem simbólica. A função do analista é transformar em linguagem simbólica, quando é possível, né? Às vezes é até melhor ficar calado, porque a gente não sabe do que se trata, né? A transformação em uma cadeia de signos, ela pode levar ao colapso do processo analítico, né? A gente sabe muito bem disso. Enfim, aí que a gente vai desdobrando para as questões ligadas ao O do Bion, né? Essa capacidade de transcender, de ampliar, de buscar novas aberturas para a conversa, né? E volto aqui a falar que eu acho muito legal isso do Meltzer, transformar a conversa numa conversa mais interessante do mundo, né? Quando a análise pega fogo, como ele diz. Aí a conversa se torna interessante para ambos, né? E transformadora. Muito obrigada pela paciência e vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigada, Vera. Então, agora eu vou passar a Gisele e a Carla para elas encaminharem aí, né, os comentários, as perguntas, ok? Eu acho que a Annelise gostaria de falar. Acho que é só abrir o microfone, né? Abrir. É a Annelise. Nossa, não, eu até pensei em tirar minha imagem porque teve um momento que eu fiquei como você, Vera, aqui meio chorando pelo impacto que foi a tua fala em mim. E realmente pensar que a gente estuda coisas muito em comum, viu? Então temos muita coisa aí pela frente. Eu teria muita coisa para falar, mas duas questões, né? Além da beleza, da sofisticação do seu estudo, quer dizer, acho que
qualquer um de nós que vá falar vai começar fazendo muitos elogios a você, porque é deveroso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, pela amizade, pela tua generosidade. Muito obrigada, Cibele. Muito obrigada, Alfredo Colucci, meu querido parceiro, primeiro supervisor. Muito obrigada a todos aqui, ao Luiz, ao Luizinho. Obrigada. Então, a primeira questão, assim, que eu pensei, muito interessante a questão da atenção e da observação, da ética da atenção, afinal, o que que é a tal da experiência emocional, né? Se não sentir também, né? Poder viver a sessão, né? Mas a questão do Fellini, né? Isso vai me pegar sempre. Para mim, é o meu psicanalista favorito. E o Luiz também, né? Luiz, nós dois aqui com os filmes. E no filme do Sorrentino, A Stata la mano di Dio, que eu comentei aqui com vocês, tem esse flanar do carro chegando em Nápoles, né? O flaner, né? E como ele entra, e a mesma coisa daquele outro filme dos helicópteros entrando no Vietnã, né? Então, é como. Eu estou até arrepiada de falar, né? E aí é lindo, porque o ponto divino, do divino em ti, dessa intercepção de ó, né? Eu diria que isso é o primeiro ponto que eu queria te falar. Se não seria essa intercepção de ó, né, na vida, ó, que pode ser a arte, que é esse acontecimento, né? E uma outra coisa que eu até marquei, eu vou ver a minha filha no final do ano, fora, e eu marquei um encontro com a Maggie Williams, porque eu quero conversar com ela, que eu penso uma coisa que eu ouso discordar. Eu não sei se eu me mantenho em pé, hein? Porque discordar com esse pessoal, Vera Montanha, Maggie Williams, vai ser. Não vou falar a palavra. Mas eu penso que o Bill, no final da sua obra e da sua vida, eu penso que ele está tentando enfocar algo que não é representável, que estaria na mente primordial. Inclusive, nós tivemos um psicanalista que a Ana Vanucci convidou, fez análise com ele, que dizia: se eu puder, numa análise, aproximar meu analisando dessas vivências de terror, de beleza disruptivas, é, mesmo sem representação, sem ser possível representá-las ou simbolizá-las, isso é mais importante do que a própria representação. E às vezes eu acho que talvez o artista consiga dar expressão, mas como diz o Bion, se o psicanalista, isso ele fala nos seminários italianos, alguém pergunta para ele, mas doutor Bion, e se o psicanalista não tiver, né, nenhuma habilidade artística, nada? Aí o Bion responde, então ele errou de profissão. Então a Vera, graças a Deus, ela tem essa habilidade e, né, e isso é algo divino nela. Mas eu tenho essa questão com o simbólico representativo. Eu acho que uma parte da análise a gente faz nesse cenário, daquilo que é possível ser simbolizado, representado, e uma boa parte acontece sem que, às vezes, nem a gente se dê conta, porque é puro inconsciente. Então, era isso que eu queria colocar, esse ponto. Eu estou muito intrigada com isso. Tenho assim, e são anos que eu estou intrigada. Outro dia atendi uma pessoa online que quis fazer a sessão online porque ele passou a sessão inteira no piano, é, tocando as composições dele para mim.
Então, era isso. Muito obrigada, Vera. Você é sensacional. Muita admiração. Posso responder aqui? Não é responder, né? Trocar umas figurinhas. Mas eu concordo com você, Annelise. A capacidade de transformar, ela é muito pequena. O vivido pode ser inesgotável. E ainda bem, não é? A gente espera, isso que eu estou falando, não de transformar só em símbolos, mas que a vivência quer dizer, que o viver se torne uma possibilidade de existir de uma forma significativa. E isso necessariamente não quer dizer que o sujeito vai se transformar num artista, que vai se transformar num isso, aquele. Ele vai fazer do viver dele um ato criativo, um ato de estar, de ser e estar, não é? E não de uma reclusão ou de uma estagnação, né? É até um modo de ser também, por que não? Não é? Aquilo que é possível para cada um. Mas eu acho que a parte da consciência, da capacidade de transformação simbólica, é um pedaço da história. O viver é sempre maior do que aquilo que a gente produz. Então, não dá para você representar tudo. Isso não é da condição humana. Mas você ter a possibilidade de transformação das suas próprias turbulências, ou das turbulências, ou das situações que o viver vai trazendo. O viver mesmo, a intensidade do viver, de você estar na vida, fazê-la de uma forma significativa pode trazer. Então, eu não acho que é compatível, não, de jeito nenhum. A Meg, ela vai responder por ela, mas no meu entender, na minha compreensão, não. Capacidade simbólica é fundamental, né? E a capacidade simbólica também vem da capacidade que é daquilo que o Bion chama de reverie, de você poder acolher suas próprias turbulências, dar sentido. Se você não souber, conviver com elas. Que louçar, né? Como se diz. A questão do Fellini, eu acho. Eu também sou fã de carteirinha dele, eu recomendo um filme que é belíssimo entre todos os lindos e tocantes filmes que ele produziu. É um que chama O Palhaço, The Clown, que são entrevistas que ele vai fazendo com os palhaços que não estão mais na ativa, mas que já foram muito significativos. Não é The Clown, é o circo. É o circo. É muito bom, é muito bom. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, procurem, porque ele é fabuloso, né? E ele vai mostrando todo esse encanto dele, onde se misturam as vivências e o papel do artista, do palhaço, do circo, né? Na história dele. Eu lembro de ter ouvido também o Como Ele Fez 8,5, um documentário, onde ele fala que ele não sabia, não tinha a menor ideia do que ele iria fazer. Ele sabia que ele queria o Marcelo Mastroianni, eu acho que é Anita Ekberg, que eram os ícones dele, né? Mas ele não sabia o que ele ia fazer. Ele tinha lá umas ideias, mas não sabia. E ele falou, de repente, tinha lá o pessoal, tinha todo mundo, ia todo mundo para a praia, e ele não sabia o que fazer com aquilo. E o filme vai se formando desta forma, sem ser premeditado.
Eu acho isso magnífico, porque é isso. Uma sessão é assim. Ela chega, você tem lá os personagens, você tá. Vamos ver o que bicho dá, como se diz, né? Então, eu acho que tem essa, vamos dizer assim, eu acho que o desenvolvimento profissional da gente, né, de vida, de experiência de vida, de formação, vai dando esta intimidade da gente poder suportar situações desconhecidas, né? Situações desconhecidas, de não saber, tem várias linguagens aí para dizer isso, mas que pode se abrir para alguma coisa. O que eu estava dizendo que é diferente é quando você começa a entrar com o saber e começa a entrar com um blá que aí sufoca, né? Aí começa aquilo que o Ogden fala, encadear uma sequência de linguagem opaca, não diz nada, atrapalha até. Então, eu acho que esse conviver com aquilo que não é representado é fundamental. A maior parte é não representado mesmo. Às vezes não representável até, não é? Exatamente. Eu acho que ele tira o foco Não, da não. necessidade de representar. A gente é maior. A capacidade de representação A ela gente, pode ir acontecendo, mas não esgota e, ao contrário, é uma parcela muito é, pequena da consciência da gente. Porque para haver representação você tem que ter também uma consciência, né? Uma reflexão, já implica em um outro momento. Mas a gente é muito mais. Então, acho que é muito boa obrigada, essa reflexão. Eu acho que é por aí mesmo. obrigada, Vera. Mas só um pouquinho, né? Que eu acho que é isso, é a capacidade onírica. É, eu acho que no fundo ele está falando que a maior parte da análise acontece no inconsciente, né? Acontece, A, acontece. Eu nem sei aonde, mas é, ela acontece, sim, não é? Ela acontece de formas assim surpreendentes. Olha, eu tinha um menino que eu atendia durante muitos anos, né? E ele tinha uma série de questões da primeira infância, da época de bebê, não sei o quê. Depois de alguns anos, ele fez uma coisa tão incrível. Eu não sei, muitas coisas rolaram no atendimento com ele. Mas depois de uns 4, 5 anos de trabalho, ele fez uma sessão porque ele brincava assim sempre com os mesmos brinquedos que percorriam muitos países e uma corda que ele fazia que era um trem. Numa das sessões, ele começou a guardar os brinquedos na caixa, daí ele pegava cada carrinho e ia falando. Aí, por exemplo, a Turquia sumiu, 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 sumiu. Ele vai dando uma tonalidade, uma gradação para esse sumir até o carrinho entrar na caixa. E assim ele vai fazendo com todos os, os brinquedos que ele tinha usado. Depois que ele faz tudo isso, e vai fazendo essa gradação, sumindo, 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 e vai colocando gradativamente na caixa. Ele sentou no divã, era pequeno, tinha uns 10 anos no máximo. E ele fica em silêncio. O que eu vou falar? Eu fiquei ali, sentada em silêncio com ele. Depois eu falei alguma coisa, foi sumindo, sumindo, sumindo. E aí eu falei, o que ficou?
Depois de um tempo, ele falou assim: a voz e o coração. E saiu da sala com a mão no lado esquerdo do coração. Então, são coisas assim que você fala, bom, tem coisas que não são da ordem da palavra, né? São da ordem do viver, do sentir. Então a gente sabe que o que vai ficar, o que não vai, o que vai ser representado não vai, a maior parte não vai, mas alguma coisa transforma interiormente. Luiz Fernando. Satisfação, Vera, te encontrar aqui hoje. A Vera é conhecida e convivemos há muito tempo, né, Vera? No século passado, né? Fizemos E, formação juntos. mas é uma satisfação te encontrar aqui, né? Então, agradeço muito a sua presença. E o assunto, na minha opinião, é fascinante. Eu tenho absolutamente fascínio pela arte. Eu sou assim muito grato aos artistas, muito. Eu tenho gratidão. Quando morre um artista, eu sempre faço algum comentário em algum lugar que eu sou muito grato dessa pessoa existir e ter feito o que ele fez, um músico que eu gosto, um pintor. Então, e você até citou o Sérgio Figman, que é um cara espetacular, que eu teve época que eu acompanhava ele no YouTube. Ele é um cara espetacular, né? Espetacular. Mas então, primeiro, queria agradecer a você, Vera, agradecer os artistas, porque eu tenho a impressão que o ser humano é um tipo de nebulosa ambulante, né? Assim, procurando por sentido. A gente vive procurando sentido em tudo. Eu acho que não. Eu sou um consumidor de arte. Eu gosto de ver exposição, gosto de ver filme, gosto de ver coisas, né? Porque para mim eu sinto necessidade que alguma coisa, o artista, exatamente por isso que eu sou grato, ele me ajuda a ter uma experiência emocional e ter uma vivência com aquilo. Então, eu vou até citar o Roberto Carlos, né? O importante é que a emoção eu vivi, né? Há pouco tempo atrás, não sei se alguém foi ver, teve uma exposição do Chagall lá no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e quando você chega, tinha aquele, não sei como é que chama aquilo, uma instalação de um disco no meio do saguão e os tecidos voando, voando. Aquilo negócio, eu fiquei assim encantado, absolutamente encantado, né? Com a beleza daquilo, né? Que me trouxe uma tal emoção, né? Aliás, o Chagall faz muita gente voando, assim, né? Flanando assim pelos ares, né? Mas eu queria dizer, então, algumas impressões. Primeiro, assim, saudades do Fellini. Quando a gente que é mais velho pegou a época do Fellini produzindo cinema, né? Hoje, agora, quem vê já vê distante, né? Mas a gente pegava... Quando saía um filme do Fellini, a gente corria o mais rápido possível para o cinema. É um negócio, assim, incrível, porque esse desejo, né? Essa nebulosa que empurra a gente atrás de uma experiência emocional, né? E então, que saudade do Fellini. Depois do Fellini, uma coisa que se aproximou um pouco foi assim o Woody Allen, que quando saía filme do Woody Allen também se corria pelo cinema, e atualmente mais é o Pedro Almodóvar também e o Paolo Sorrentino que trazem para mim esse tipo de experiência estética, né, que a gente vai buscar alguma coisa que ajude na nossa experiência íntima, né? E para não ficar longo, eu acho, Vera, que você trouxe um ponto muito importante da estética e da ética, né? Tem um conto do Baudelaire que é assim um soco no estômago, que é, eu não me lembro o nome agora, infelizmente, mas é a situação que ele está junto com a mulher, o homem, encantado com essa mulher, os dois estão no encantamento, passeando por Paris. Ah, vamos sentar aqui num café, ver essa vista maravilhosa, ver as pessoas, né? Então lá pediram boas comidas, boa bebida, aí aproximam as pessoas pedintes, pobres da rua, né? Se aproximam deles.
e a mulher fala para o homem assim: eu queria uma Paris que não existisse nenhuma pessoa desse tipo. Pronto, o cara falou: acabou a minha relação com essa pessoa naquele momento. Quer dizer, eu acho que a gente tem isso mesmo, a produção da ética e estética está junto, né? Então, o que para mim reverbera, pode ser que para você, Vera, não, que tem muito a ver com o pessoal de cada um, né? E só para terminar aqui, para não ficar longo, tem várias pessoas. Eu lembrei a questão do filme Platoon, que também, eu acho que a Anne falou do filme, mas é de outro filme, aquele Apocalipse Sinal, né? Apocalipse Sinal que tem os helicópteros chegando. Mas o Platoon, eu tive assim, um impacto emocional no final, que é do companheirismo, da solidariedade humana, né? Que isso traz um tipo de emoção incrível, né? Por exemplo, a gente está juntos com... Eles se separam, no final do filme, a questão de se separar, os amigos que estavam na guerra. A gente tem visto muito guerra com a Annelise lá na autobiografia do Bion, mas eles se separam, mas tiveram uma convivência e que laços fortes acontecem ali. E a experiência estética da mãe com o bebê, né? Porque tem uma verdade ali, que é a verdade humana do relacionamento, do acolhimento, do holding, que nome que a gente possa dar, né? E isso tem uma experiência, né, estética nesse sentido, que uma emoção profunda humana, né? Humana. Vera, muito obrigado, obrigado a todos que estão aqui também. Abraço. Obrigada, Luciananda, é isso mesmo. Vera, você quer falar ou você quer que a gente fale e você... Não, acho que pode falar, né? O horário também já está É, eu vou adiantado. falar muito rapidamente, eu teria também muitas coisas, fiquei muito tocada com tudo, mas eu quero muito ouvir a Cibele e o Dr. Colucci. Então, eu vou falar só assim, olha, desde ontem eu estava bastante tomada com o seu texto, também muito lembrando da sua vinda a Marília, que o Dr. Colucci e a Regina te trouxeram também, e ficou muito marcada a sua presença aqui, o seu jeito de ser, né, e tudo que você trouxe. E hoje não foi diferente. Eu chamo de contato que nos sensibiliza. Eu acho que a gente precisa de coisas que nos sensibilizem. Aí a gente pode estar diferente, né? É isso. Eu queria, assim, muito te agradecer, né, pelo contato de hoje. E concordo também com a Annelise, com você. Eu acho que viver é maior do que a gente dá conta. Eu acho que a gente é atingido por muita coisa, desde sempre, desde que nasce. E processar as coisas é diferente. Então, atingido a gente é, né? Por muitas coisas. E sensibilizado e sensorialmente, seja da forma que for. Mas processar realmente é pequeno diante de tudo que a gente experimenta. Então, eu concordo muito com essa visão de vocês. Muito obrigada e passo para a Cibele, para o Dr. Colucci. A minha fala é rápida. Primeiro, eu quero te dar os parabéns. É muito agradável ouvir você falar, mas mais do que agradável, eu pedi para falar porque eu quero destacar uma frase que você disse que vai me ajudar muito, assim. A gente vai apreendendo alguma coisa dos assuntos e tem determinadas colocações que parece que ajudam a gente a prosseguir. Então, eu quero dar um destaque a uma colocação que você fez, porque o Meltzer coloca que no final da gravidez a criança começa a se sentir num espaço muito apertado e ela necessita sair desse claustro, né? Que a hora que ela sai, ela tem o impacto da beleza do mundo, e ali começa a questão do conflito estético, porque tanto ela pode se impactar, como também sentir ela começa a sentir o medo da perda, né? Incipientemente, mas
o conflito começa a aparecer. E a frase que você falou que me ajuda bastante é quando você coloca assim, que o impacto diante da beleza é uma entrega. Assim, eu gostei, você falou, não é falar, ai, que lindo, não é isso, mas é você poder ter essa experiência de entrega. E aí eu fui pensando junto com você que é isso que capacita também a transformação poder ocorrer, né? Então não é só uma coisa unilateral de achar bonito e querer se aproximar, mas é onde começa então o vínculo, né? E a pessoa fica propícia a ter relações, né? Transformadoras. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito bom mesmo. Doutor Colucci? Eu gostaria de falar bastante, mas vou ser sintético também. Mas me impactou, Vera, realmente você ampliou e fez praticamente uma síntese de todas as suas experiências. Eu achei que você nos presenteou com algo que vai ficar borbulhando dentro de nós, aquele barulhinho todo que vai continuar existindo, né? Eu gostaria de falar com a Annelise também, que realmente, depois de 60 anos de análises, eu chego nesse momento da minha atividade muito próximo daquilo que você falou. É algo que se processa além das palavras. E nós temos um campo, existe algo que está, vamos dizer, o ser humano é muito imitativo, né? Quando ele inventou o Wi-Fi, ele imitou algo que nós fazemos também, que é próprio do ser humano. E essa comunicação inconsciente é algo fabuloso que a gente vê todo dia e toda hora. Mas eu queria que a sua presença, Vera, não ficasse apenas hoje. Eu tenho uma obra sua, uma pintura, e na hora que for inaugurado o espaço, o novo núcleo, o prédio, a sede do núcleo, Trás de Marília e região, eu vou deixar um tempo lá para que todos os colegas pudessem ver aquela continência do teu quadro, né? E ali você vai estar presente também junto conosco, né? Nós estamos prevendo que até o fim do ano, como um presente de Natal, nós vamos entregar a obra. Então, nós vamos ter, e a partir daí vai ser algo muito importante que a gente possa, inclusive, fazer presencialmente alguns eventos lá também. Mas a sua apresentação me mobilizou um tema que me envolveu muito um tempo. Dostoiévski, ele tinha uma atração de visitar a Madonna Sistina em Dresden, na Alemanha. E ele é uma Madonna de Rafael, é a Madonna dos Anjos. E todo ano ele ia lá e ficava horas e horas e dias olhando para a Madonna, se alimentando. Então, quando a gente vê aquela profusão de obra de Dostoiévski, a gente pode tentar pensar que tinha uma fonte que ele buscava, né? E isso que você encontrou em Rembrandt, eu acho que todos nós temos
alguma coisa que se possa identificar. Então, eu queria agradecer a presença sua, que mobilizou tudo isso dentro da gente. Tá? Muito obrigado, e foi bastante gratificante para nós. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Momentos como esse, eu acho que fazem a gente prosseguir, né? Eles têm tanta força e tanta história compartilhada, tanta, vamos dizer assim, tanta riqueza, né? Que a gente se sente estimulada a prosseguir, né? Eu diria até que, acho que a Cibele que estava falando, né, da questão do nascimento, porque cada momento desse tipo, né, ele traz um nascimento de alguma coisa nova para a gente, né, de uma experiência, de tanta coisa, né, e que a questão da palavra, né, da atenção, do tipo de disponibilidade, ela tem a ver com a questão da confiança, né? Que é com fé na vida em si, na sua capacidade de suportar aquilo que a vida vai trazendo, né? Momentos como esse, magnífico, outros mais difíceis, mas que a gente possa conter tudo isso, entendendo que isso faz parte da beleza da vida, né? A vida não é não é terraplanagem, né? A vida não é rasa, ela pode ser vivida de uma forma muito intensa, se a gente souber extrair dela essa condição, né? Essa condição de prosseguir, de se renovar a cada momento, né? Esse é um deles. Eu acho que, para mim, é extremamente gratificante, extremamente é difícil até de dizer, porque todos aqui fazem parte também da minha história, de uma certa forma, e fico muito emocionada e muito agradecida com Lúcia dessa questão daquela obra que está aí, que você está dando outros sentidos para ela. Muito obrigada a todos, a presença de todos foi único, né? Vera, eu queria contar para você, né, e para todos, que o meu primeiro, né, impulso, o primeiro contato com a Vera foi pelo e-mail, né? E a Vera rapidamente me respondeu, muito assim rápido, e me passou um contato de telefone. Eu, então, fui para o WhatsApp, ela no meu contato, só que eu digitei um número errado. E ficou um silêncio, mas um silêncio de umas 2 semanas. E foi causando uma turbulência dentro de mim. E eu disse, espera, tem algo que está errado. Fui ver e era um número. Mas quando eu mandei uma mensagem novamente para a Vera, eu quero agradecer o acolhimento que você me deu, porque eu fiquei tão angustiada que a Vera não ia mais querer esse encontro conosco. Sabe, o seu reverie, sabe, o seu holding, que pessoa, que conversamos tanto ao telefone, né, Vera? Então, eu dei trabalho, gostoso. hein? Eu dei trabalho. Deu trabalho. Não deu trabalho, não. Então, eu tenho aqui, eu exponho a minha gratidão por te conhecer agora um pouco mais de perto, né? Já te conhecia no passado. E te agradecer, né? Pela intensidade,
pela beleza e pela sensibilidade com que me mobilizou esse tempo todo estar com você, não só no dia de hoje. Foi riquíssimo. E eu quero, né, antes de passar a palavra a Sibeli, agradecer muitíssimo esse encontro, esse momento, e agradecer a todos presentes, né? A todas essas pessoas aqui que são tão caras para mim. Tá? Eu vou então passar para a Sibeli, para que ela então encerre o nosso evento de hoje. Eu só queria dizer uma coisinha antes, que esse momento é muito especial, né? Porque vocês estão, a Ângela me falou que é um encontro que encerra uma parte de atividades da Comissão de Biblioteca e essa, vamos dizer assim, esse momento de passagem para núcleo de psicanálise, né? Que é um momento tão especial que Para vocês já estão... grupo de estudo. Olha como é forte o núcleo, né? É, o núcleo passa para grupo de De estudos, isso estudo, mesmo. isso. E essa passagem para grupo de estudos também é um momento inaugural, né? Vamos dizer assim, né? Que traz, de certa forma, muita transformação, mas que é quase que um momento de expansão e de muita responsabilidade também, né? Não que vocês não tivessem antes, mas assim, como se fosse assim, de passagem para um momento absolutamente novo, né? Mas eu fico pensando que tudo já está lá, né? Agora é expansão, mas tudo já foi construído, já foi ponto por ponto tecido, né? Então, eu desejo muito boa sorte para vocês, que se expandam, que se tornem em breve sociedade, vocês merecem. E só posso dizer aqui, pegando uma carona com a Annelise, augure. Muito boa sorte para vocês. Muito obrigada, Vera, em nome do grupo. É muito bom ouvir tudo isso. E eu vou encerrar dizendo assim, eu gostei muito da colocação do Colucci, que ele falou para você, Vera, não vai ficar só nisso, nós vamos ter uma continuidade. É uma coisa que é muito interessante, depois da gente ter um contato como nós tivemos hoje, assim, que mexe muito emocionalmente, que traz a vontade de continuar crescendo, ampliando, estudando e poder contar com a companhia com quem a gente tem conexão e afinidade, né? Então, muito obrigada por essa manhã, obrigada a todos vocês que estiveram aqui e vamos continuar, né, Colucci? Um abraço para todos. Muito Tá bom, fim obrigada. de semana para todos. Obrigado. Obrigada. Um Obrigado, abraço. Vera. Obrigada, Abraço Vera. a todos. Obrigada a Tchau, todos. Luiz. Tchau a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada, Sidney. Obrigado. Nada, imagina. Obrigada. Isso aí. Por favor, vai ficar gravada no YouTube a palestra? Vai sim, sendo vai. Nós gravado. vamos pôr Vai no no YouTube. YouTube. Fica Vai sim. tranquilo, viu? Viu, José? Tá, agradecido, porque eu tive um problema aqui, não pude assistir. Tá bom. Tá E é ótimo. só entrar com o Tchau. tema da palestra no YouTube, então, né? É Isso. sim, gente. É, depois a gente vai Entra no- acho que está no nome do núcleo, né? vai estar no canal É. do núcleo. É Marília e Região. Isso, É. Isso. Tá, agradecido, gente. imagina. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tá, Bom gente? fim de semana para vocês. Obrigado, igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Beli, Sidney, Vera. Tchau. Tchau, tchau.